A todas, eu em primeiro lugar agradeço muito o convite de estar aqui no Rio para falar sobre um tema tão importante como a mudança muito significativa que o nosso país viveu a partir de 2016 e que eu espero que a gente reverta no final desse ano de 2018. Eu vou começar um pouco falando 10 anos atrás. 10 anos atrás, 2008, nós vivemos uma das maiores crises da história do capitalismo mundial. Eu acho que, para entender um pouco o golpe de 2016, nós temos que entender as mudanças que ocorreram no mundo a partir de 2008. Em 2008, nós tivemos uma crise no centro do capitalismo mundial, e essa crise foi uma crise que atingiu principalmente os fluxos financeiros, a troca financeira de recursos no mundo. Não foi uma crise que começou na produção, é uma crise que começou essencialmente no mundo financeiro. Porque o mundo financeiro criou uma bolha de movimentação em volumes extraordinariamente maiores do que o mundo real. E essa troca financeira criou uma movimentação e inclusão de inúmeras pessoas, empresas, que passaram a viver essencialmente do que acontecia no mundo financeiro. Essa movimentação financeira chegou aos estados centrais do mundo. O mundo nessa época, e nós estamos falando de 10 anos atrás, estamos falando de ontem, para a história. Nessa época, nós estávamos num mundo com uma tendência muito grande de considerar que o Estado era um mal, que o Estado deveria ser diminuído e que o setor privado e os mercados dariam todas as soluções para os problemas do mundo. Com a crise de 2008, essa ideologia se desmorona. Há claramente uma intensa intervenção do Estado nos países centrais, tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, no Reino Unido, como na Europa, e a continuidade da intervenção do Estado no Japão. Esta intervenção do Estado, no entanto, foi uma intervenção muito fortemente para proteger os grandes capitais financeiros. Foi uma intervenção muito grande para proteger os especuladores financeiros. E aí ocorreu uma violenta transmutação, uma violenta transformação de um conceito que, a partir da origem da crise, que era essencialmente uma crise por causa da especulação financeira, passou-se a ter como solução da crise o que eles chamam de austeridade. Ou seja, a solução da crise passou a ser o corte dos gastos públicos, a solução da crise passou a ser a redução da expansão do Estado, a solução para a crise passou a ser não o enfrentamento dos ganhos especulativos, mas a redução do papel do Estado. Isso fez com que a luta de classes começasse a caminhar fortemente numa outra direção. As lutas principais do mundo, que eram essencialmente lutas dentro das locais de trabalho, pela relação capital-trabalho, pela relação lucros e salários, passou a ser uma luta pela utilização dos recursos públicos. Então passou a ser uma luta em defesa da Previdência contra a redução da Previdência. Passou a ser uma luta pela expansão dos direitos contra a contração dos direitos. Passou a ser uma luta pela manutenção de políticas sociais contra a redução das políticas sociais. Isso acontece no mundo capitalista. E evidentemente que isso tentou ser reproduzido no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? Nessa época nós estávamos no auge de uma política
de inclusão social no Brasil. Nós tínhamos praticamente, estávamos caminhando para a extinção da pobreza absoluta no Brasil. Nós estávamos caminhando para uma expansão clara do mercado de trabalho brasileiro, com aumentos muito significativos das relações de trabalho com a carteira de trabalho assinada. Nós estávamos caminhando para uma situação em que o país tinha um mercado interno crescente. Nós estávamos caminhando para uma situação em que o crescimento econômico gerava receitas tributárias que diminuíam o déficit do Estado brasileiro. Nós estávamos caminhando para uma grande alternativa de financiamento do país com a descoberta do pré-sal brasileiro, que permitiria, se puder pôr a água aqui, era bom, que permitiria uma enorme criação de um setor produtor de produtos para o setor de petróleo e gás, a geração de um enorme volume de recursos para financiar saúde, educação, segurança, etc. do país. E nós estávamos adotando e adotamos em 2008 e 2009 uma estratégia de política econômica que na época nós chamávamos de combate à marolinha que ia chegar ao Brasil. Não vai ser um tsunami, vai ser uma marolinha. Nessa época, portanto, nós estávamos considerando que a economia brasileira poderia resistir com a expansão do gasto público, com a manutenção do crescimento do mercado interno, com a inclusão social, com a melhoria das condições de vida dos segmentos mais pobres do Brasil. E como nós, muito obrigado, e como nós éramos exportadores de ferro, de comida, particularmente de grãos e de proteína animal, e tínhamos uma possibilidade de começar a exportar petróleo, nós estávamos numa situação em que nossas relações internacionais, mesmo com a crise, não colocavam o Brasil numa situação muito difícil. Então, em contramão ao que estava acontecendo nos outros países do mundo, nós intensificamos os investimentos no Brasil, nós aumentamos a capacidade de crescimento no Brasil e nós definimos de forma mais clara um modelo de sociedade que levaria o país a aumentar a inclusão social, diminuir a desigualdade, permitiria, nesse processo, um crescimento dos de baixo, sem que os de cima deixassem de crescer. Naquele momento, essa era uma concepção possível, porque a relação internacional nossa permitia isso. Isso permitia, portanto, que as pessoas que menos ganhavam melhorassem de vida, e as pessoas que ganhavam mais também ganhassem mais. Essa situação, no entanto, só era possível com o mundo em crise, se a crise fosse uma crise pequena, fosse uma crise curta. O fato é que a crise internacional continuou mais longo do que esperávamos. Não foi a marolinha que nós esperávamos, foi uma marola para nós, mas a crise internacional prolongou-se mais do que nós esperávamos. E ao prolongar-se mais do que nós esperávamos, isso acabou impactando sobre o Brasil. E nós chegamos em 2010 com uma crise mais profunda do mundo, com a ida e crescente movimentação no mundo em direção aos mercados nacionais. Então, os Estados Unidos começou a crescer a política de conteúdo nacional para os Estados Unidos. A Inglaterra avançou na luta de proteção do mercado interno para os ingleses, chegando ao ponto de sair da comunidade europeia. A União Europeia começa a se desmontar e a China, que era outro ator importante no mundo a partir de 2010 e 2011, ela intensifica um movimento
distinto do que fazia no passado, que é a expansão da presença chinesa nos países fora da China. Então nós passamos a ter uma crescente entrada de empresas chinesas, não apenas fornecedoras da China, mas produtoras dos diversos países. Acontece isso nos países da África, acontece isso nos países da América do Sul, acontece isso na América Central e acontece isso no Brasil. Os chineses já são o maior parceiro do pré-sal brasileiro. Os chineses já estão presentes crescentemente na infraestrutura brasileira. Os chineses investem crescentemente em infraestrutura. Então, essa renovação da produção chinesa, expandindo-se no mundo, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se contraem para dentro de si, e a expressão maior disso é o Trump dos Estados Unidos, ocorre simultaneamente a uma reemergência da Rússia como um país que quer ser um ator importante tanto na Europa como no Oriente Médio. Tudo isso ocorre pós-2010. Então o mundo está em profunda mudança pós-2010. E o que está acontecendo no Brasil em 2010? 2010 rompe-se o acordo tácito que existia no governo entre a classe dominante brasileira e o povo brasileiro. Aquilo que de 2003 a 2010 foi possível, que todos podem ganhar, a classe dominante brasileira, os empresários brasileiros, os grandes banqueiros brasileiros, os grandes investidores do sistema financeiro brasileiro, as grandes construtoras brasileiras, a grande indústria brasileira, o grande comércio no Brasil, começa a sair do apoio do governo. Nas eleições de 2010, já a presidenta Dilma já não recebe tanto apoio como Lula recebeu em 2006. Dos empresários, eu estou falando. Então você começa a ter um rompimento da base de apoio empresarial com o governo em 2010, quando a presidenta Dilma é eleita e o presidente Lula sai do governo muito fortalecido. Em 2010 também nós fazemos duas coisas muito importantes em plena campanha de 2010. De um lado, nós aprovamos um conjunto de leis que modificou o cenário do mercado de petróleo no Brasil. Nós aprovamos a lei que transformava o contrato de petróleo no Brasil de contrato de concessão para a partilha de produção, que dá a maior parcela da renda do petróleo para o Estado brasileiro. Nós aprovamos uma lei que garantia à Petrobras praticamente a presença única como operadora de todos os novos campos do pré-sal brasileiro, com 30% mínimo da operação única do pré-sal brasileiro. Nós avançamos na concepção de uma política de conteúdo nacional que significava você criar uma indústria naval brasileira e uma expansão do uso da indústria brasileira no desenvolvimento de um setor que envolvia cerca de 1 milhão de postos de trabalho, não diretamente do petróleo, mas servindo ao petróleo. Nós expandimos os investimentos da Petrobras integrada para ser uma empresa que seria o centro de um modelo de crescimento brasileiro, com a expansão da construção de refinarias, com a construção de usinas de fertilizantes, com a consolidação da presença na produção de energia elétrica. Portanto, nós montamos um setor de petróleo e gás extremamente forte e poderoso, que passou a ser um dos grandes players do mundo de petróleo. Do mundo. Não só a Petrobras passou a ser uma grande empresa no mundo, a quarta maior empresa de petróleo com ações negociadas em bolsa, mas ela era o centro
de uma política de desenvolvimento com desenvolvimento científico e tecnológico e afirmação da soberania nacional. Essa é a primeira questão importante de 2010. A segunda questão importante de 2010 é que nós passamos a adotar uma política de soberania nacional, diplomática, que consolidava a liderança do Brasil na constituição dos BRICS, na constituição de um conjunto de países emergentes, que era o Brasil, a China, a Rússia, a África do Sul e a Índia, que poderiam se constituir num polo, inclusive financeiro, de confronto com o grande capitalismo financeiro internacional. E o terceiro elemento importante, que parte dessas duas coisas, nós passamos a consolidar uma política de desenvolvimento das empresas de serviços de construção capaz de entrar no mundo, particularmente na África, na América do Sul e no sul dos Estados Unidos. Portanto, nós tínhamos o petróleo passando a ser importante, nós passamos a ter uma construção civil importante no mundo, passamos a desenvolver a possibilidade de ter submarino nuclear e a indústria naval brasileira, que tinha a perspectiva de ser uma indústria naval das maiores do mundo, e uma política externa independente que permitia o país a ter um confronto e um enfrentamento dos Estados Unidos, que passava por aquele processo que eu já mencionei, num mundo cada vez mais conturbado, cada vez mais em disputa. E aí nós vamos avançando. Em 2011, a presidenta Dilma tenta reduzir a taxa de juros. A presidenta Dilma tenta reduzir a taxa de juros, reduz a taxa de juros, que em termos reais atingiu 1,5%, que foi a menor taxa de juros da história. E ao mesmo tempo, ela adota uma política de expansão dos bancos públicos brasileiros, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o BNDES, que oferecem crédito a taxas de juros mais baixas do que os bancos privados, e os bancos estatais brasileiros começam a entrar na disputa direta com os bancos privados brasileiros. Esse confronto ocorre durante alguns meses em 2011 e nós fomos derrotados. A taxa de juros volta a crescer, a taxa de câmbio brasileira volta a crescer e os bancos públicos brasileiros são obrigados a se contrair. Além do mais, e aí eu acho que foi um erro que nós cometemos, nós adotamos uma política de preços para os combustíveis e uma política de preços para os derivados que provocou uma diminuição da capacidade de investimento da Petrobras e da Eletrobras, que são elementos importantes na economia brasileira. Então isso fez com que, de fato, a partir de 2012, nossa economia começasse a apresentar sinais de perda de dinamismo. Mas, apesar disso, nós continuamos crescendo. E chegamos a 2014 com a menor taxa de desemprego da história brasileira. 2014, o último ano do primeiro mandato da presidenta Dilma, nós tivemos a menor taxa de desemprego do país, da história, 4,5% de taxa de desemprego. O país continuou crescendo até 2014. Nós não tivemos superado déficit primário até 2014. Até 2014, portanto, a economia brasileira vinha acima dali, ia respirando, vinha crescendo. Mas acontece aí dois fenômenos políticos que vale a pena a gente lembrar. O primeiro fenômeno político é uma reprodução do Brasil, em 2013, do que aconteceu nos países árabes em 2011. Em 2011, os países árabes viveram a Primavera Árabe. Em 2011, nós vivemos, portanto, um período em que as populações foram para as ruas contra os governos, com pautas diferenciadas, com pautas múltiplas, sem uma unidade do que queriam, mas claramente contra os governos e com pautas que eram, digamos assim, não classistas.
particularmente a pauta da corrupção. A criação de uma transformação da luta contra a corrupção numa luta política, ela dominou tanto a pauta da Primavera Árabe como as pautas de junho de 2013 nas manifestações do Brasil. As manifestações de julho de 2013 no Brasil começam por legítimas aspirações, principalmente da juventude da periferia das grandes cidades, no movimento Passe Livre, que queriam melhores condições de vida. Legítimas manifestações. Porém, ao meio dessas manifestações, há uma transformação da pauta. Vocês devem lembrar quando aparece a luta pela chamada PEC 37, que era algo que ninguém sabia o que era, e essa PEC 37 vira essencialmente a transformação da luta contra a corrupção como centro da luta política. E isto faz com que haja uma criação de um movimento político no país de deslegitimação do governo da Dilma. Nós temos eleições. As eleições de 2014, na realidade, são eleições plurais. Porque nós tivemos 3 eleições, ao invés de uma. Nós tivemos a eleição para a presidência da República, nós tivemos eleição para governadores e tivemos eleições para o Congresso. Sempre temos. Mas em 2014 tem uma característica especial, que as eleições presidenciais foram eleições extremamente politizadas em termos de projetos para a nação brasileira. A disputa Dilma-Aécio foi uma disputa de projetos, claramente, a favor de quem era a favor da integração, quem era a favor da diminuição da desigualdade, quem era a favor do Estado crescente com políticas sociais, quem era a favor de expansão das políticas públicas, e quem era contra, que era a favor da diminuição do mercado, da livre iniciativa e do mercado funcionário. Portanto, no ponto de vista das eleições presidenciais, houve uma clara polarização entre 2 projetos do país. O que não ocorreu nas eleições de governadores. Nas eleições de governadores, as alianças que os governadores fizeram com que os governadores brasileiros, diferentemente do que na toda a história da República, em que os governadores têm um papel de poder moderador no Congresso Nacional, na medida que eles controlam as bancadas estaduais, e ao controlar as bancadas estaduais, eles conseguem estabelecer uma pauta e uma agenda do Congresso Nacional que estabiliza a pauta do Congresso Nacional. Desta vez, os governadores foram eleitos com pautas estaduais e que não conseguiram transformar esse controle das bancadas estaduais em pautas nacionais. E o terceiro elemento é de que, com o crescente movimento conservador em termos de valores e resultantes das manifestações inicialmente progressistas de 2013 e no final conservadoras de 2013, nós elegemos um Congresso Nacional mais conservador em valores, em ideias, do que os congressos anteriores. Então, nós tivemos um Congresso mais conservador, governadores com menor capacidade de articulação política e uma polarização presidencial muito grande. E aí nós cometemos um segundo erro importante, acho eu. Ao escolhermos a pauta da austeridade, ao escolhermos a pauta de que tínhamos que resolver a questão da austeridade antes de qualquer coisa, e escolhermos Joaquim Levy para ministro da Fazenda, nós perdemos a base social. Porque na campanha houve uma polarização e na condução da constituição do governo, nós passamos a adotar uma pauta que era diferente da pauta disputada. Como também nós não tínhamos a base política no Congresso e a base social nossa estava perdida com a mudança da pauta, nós perdemos 2015. O ano 2015 não existiu do ponto de vista de governo.
O ano de 2015 foi o ano do Eduardo Cunha. Foi o ano das pautas bombas. Foi o ano que nós não conseguimos passar nada no Congresso Nacional. E, consequentemente, a desestabilização e o crescente protagonismo dos justiceiros do STF, dos justiceiros da 13ª Vara de Curitiba, dos justiceiros da Polícia Federal e dos justiceiros das diversas instâncias do Poder Judiciário, com pauta própria. Eu acho que tem uma certa independência entre a pauta deles e a pauta da sociedade. Isso, potencializado pela mídia homogeneamente posicionada, desestabilizou o governo e levou ao golpe de 2016. Golpe por quê? Porque, do ponto de vista formal, não há como provar que as pedaladas fiscais são crimes de responsabilidade. No entanto, foi utilizado isso para justificar a tirada da presidenta eleita do governo. E o que é a pauta econômica que eles têm? É interessante, porque a pauta econômica deles visa alguns objetivos que são gerais. O primeiro elemento importante é de que a pauta econômica é essencialmente uma pauta negativa. É uma pauta de desmonte das condições que o Estado brasileiro tem construída, principalmente a partir de 1930. Então, tudo que foi construído a partir de 1930, com a expansão urbano-industrial brasileira, com a regulação das relações de trabalho, com a presença do Estado importante nas políticas sociais, tudo isso está sendo garfado, está sendo desmontado, está sendo destruído. A mudança aprovada das relações de trabalho, a profunda destruição da capacidade do Estado de intervir na educação, na saúde, nas áreas sociais, a desmontagem e desidratação das políticas sociais de transferência de renda direta como a Bolsa Família, a desmontagem completa do programa Minha Casa Minha Vida, a desmontagem completa das políticas regionais e a destruição do sistema petróleo e gás são pautas destruidoras do que o país consolidou e construiu de 1930 para cá. Então, o primeiro elemento é esse: eles têm uma pauta de desmonte, uma pauta de destruição. Não tem uma pauta propositiva, não há uma política econômica propositiva. Do ponto de vista propositivo, tem uma ficção, porque eles acreditavam, e nem agora eles têm coragem de acreditar, nem o próprio Meirelles, que vai ser candidato a presidente da República, tem coragem de acreditar nisso. A lógica que eles apresentavam em 2014, 15 e 16 é que, tirando os gastadores do governo, ou seja, tirando o PT do governo, tirando os ineficientes petistas, tirando os petralhas da direção do Estado brasileiro e fazendo uma política de austeridade, reduzindo os gastos, o setor privado brasileiro iria acreditar que as contas públicas iam se equilibrar e o investimento retornaria e nós voltaríamos a crescer. Isto é uma fábula, isto é uma ficção absolutamente irreal, que nunca aconteceu no passado e que foi vendida como verdade. Hoje, 2 anos depois do golpe, está comprovado, o país piorou. Nós aprofundamos a recessão, nós aumentamos o desemprego, nossa perspectiva de investimento está no fundo do poço, nós desmontamos a indústria brasileira e pela atividade econômica, mas além disso, nós fizemos 3 intervenções que desmontaram os pilares do poder nacional. A primeira intervenção importante foi a desmontagem da política de petróleo e gás. A Petrobras saiu da operação única, ainda permanece a partilha de produção, mas eles estão com um processo de aceleração dos leilões para entrega de novas áreas, que inviabiliza tanto
política de conteúdo nacional, porque a indústria nacional não tem capacidade nem velocidade de responder a esses novos leilões. Portanto, desmontou-se claramente o petróleo na área de exploração e produção. Está se tirando a Petrobras a fósseis da área do refino. A Petrobras vai vender parte das refinarias do Brasil. Já saiu da área de biocombustíveis, já saiu de grande parte da área de gás, já saiu da área de fertilizantes e, portanto, você vai reduzir a Petrobras à situação de uma empresa média do setor de petróleo e gás, e não aquela gigante que é. Desmontamos a política nuclear brasileira, a política do submarino nuclear, de expansão da indústria nuclear brasileira, nós desmontamos e fizemos uma rasa quarteirão na engenharia brasileira, que com a Lava Jato as empresas brasileiras entraram em parafuso. Ontem o Estadão publicou a matéria, são 1 milhão de postos de trabalho perdidos e 55 bilhões de reais de perda de faturamento como resultado da Lava Jato. A luta contra a corrupção é correta? É claro que é correta. Mas a luta contra a corrupção tem que ser policial, tem que ser cirúrgica, tem que atacar individualmente. Não pode ser uma política genérica que destrua a atividade econômica e que todo mundo passe a ser corrupto até que se prove o contrário. Essa situação é uma situação que eles construíram e que hoje cria uma situação de dificuldade para a retomada do crescimento econômico. Nesse quadro, nós estamos vivendo uma situação também extraordinariamente complicada, porque quem está no governo não tem um projeto nacional. Quem está no governo tem um projeto de destruição do Estado brasileiro. Quem está no governo tem um projeto de abrir mão da soberania nacional. Quem está no governo não quer que as empresas brasileiras cresçam lá fora. Quem está no governo quer uma abertura maior do país para o capital internacional. Quem está no governo quer que o governo não tenha uma política para inclusão social, né, que resolva e coloque como principalidade a questão da pobreza e da desigualdade. Portanto, nós não temos um projeto nacional no governo, nem temos legitimidade do governo, porque o governo Temer é um governo absolutamente ilegítimo, ilegítimo na sua gênese, ilegítimo na sua origem, mas ilegítimo pela sua ação também, porque ele só fez piorar a situação no Brasil. E não é à toa que apenas 3% dos brasileiros consideram e brasileiras consideram o governo um governo aceitável. 3%. 97% não apoiam isso. No entanto, esse governo tem maioria institucional, porque tem maioria no Congresso. 2/3 do Congresso apoiam. Porém, como ele não tem pauta positiva, e como nós temos eleições, essa maioria institucional de 2/3 do Congresso também começa a se esvaziar. Então nós estamos vivendo uma situação hoje em que, apesar de eles terem maioria no Congresso, eles não conseguem aprovar a privatização da Petrobras, eles não conseguiram aprovar a reforma da Previdência, eles não conseguiram aprovar, muito mais, evidentemente que a pressão social foi importante, mas muito mais pela incapacidade interna deles assumirem uma pauta negativa, porque as eleições estão aí. Então, as eleições são um sopro de esperança. As eleições são um sopro de expectativa da população de que é possível mudar. E não é à toa que todas as pesquisas mostram de que, se fosse dado o direito do povo escolher, o próximo presidente seria Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a lógica do não, a lógica da negativa para desmontar ainda mais a sociedade brasileira e, portanto, ter um país para alguns, que aliás era o projeto do Fernando Henrique Cardoso até 2002, quando nós ganhamos as eleições. O projeto era esse, era um Brasil para 70 milhões de brasileiros, 80 milhões de brasileiros, o resto ia receber migalhas.
Para que esse projeto retorne, eles precisam excluir a possibilidade de Lula voltar ao governo. Então, Lula é preso, Lula é considerado ilegítimo para ser candidato, mas o povo está insistindo. E as pesquisas, apesar de tudo, apesar do massacre midiático, apesar da intensa campanha publicitária contra Lula, ele continua na frente das pesquisas e não há dúvida que, se houvesse eleições hoje, ele ganharia as eleições. Lula será candidato? É uma incógnita. A possibilidade do povo fazer valer a sua vontade é o desafio desse momento. Portanto, nós temos um golpe que teve origem, eu diria, principalmente nas mudanças do capitalismo mundial, combinada com mudanças nas relações de força dentro do país, mas cuja consequência tem sido uma entrega do país à soberania, ou seja, uma entrega da soberania nacional à presença principalmente dos Estados Unidos. Mas como o mundo não é mais o mesmo do passado, com intensa competição com os chineses aqui no Brasil. Então, nós estamos vivendo em 2018 esse conflito mundial se agravando e esse conflito mundial no Brasil também se agravando com as eleições que virão. Eu acho que o povo vai conseguir escolher uma alternativa melhor. Caso não ocorra isso, a perspectiva de desestabilização da democracia brasileira aumenta. Porque, como não há uma alternativa de projeto, a alternativa que se coloca nesse momento, com potencial segundo lugar depois do Lula, é uma alternativa que combina ideias ultraconservadoras de ultradireita com um voto, digamos, despolitizado de protesto. Votar nesse candidato segundo é um voto a favor de ideias ultraconservadoras, mas é também um voto dizer: eu sou contra tudo que está aí, e tudo que está aí não presta, e quem vai mudar isso é o autoritário, é o governo militar, é o autoritarismo. Esse é o desafio que nós temos. Quer dizer, se nós não conseguirmos escolher um novo governo, que seja um governo que seja não capaz de fazer o que era no passado, porque eu acho que voltar ao que fizemos é muito difícil, mas colocar na pauta a necessidade de mais inclusão social, de diminuição da desigualdade, nós vamos ter muitos anos de desestabilização no país. Portanto, está nas nossas mãos a escolha do que fazer. Muito obrigado.